Talvez alguns de vocês já saibam porque estão aqui há tempo suficiente, mas eu encontrei no Bullet Journal a melhor forma de me organizar e organizar as coisas, tanto da minha vida pessoal quanto da Apartamento Filmes, que é a nossa produtora. A gente já tem até vídeos aqui no canal sobre como que eu montei o meu Bullet Journal dos 2 últimos anos. Então, se você está começando nessa vida de organização pessoal agora, eu vou deixar o card para playlist aqui e aí você pode começar por lá. O que acontece é que o Bullet Journal funciona muito bem quando você tem demandas que só dependem de você. Então, por exemplo, se você tem uma empresa que você toca sozinha, fica tudo bem você se organizar através do Bullet Journal, porque você consegue ver sempre tudo que está acontecendo. O que começou a acontecer com a gente é que eu e o Felipe somos sócios. Então a gente começou a precisar ter acesso à agenda e aos compromissos um do outro, às vezes para marcar alguma gravação ou então para definir quem que vai fazer isso ou aquilo, quem que vai pegar aquele vídeo para editar ou quem que vai conversar com aquele cliente. E aí, nesse sentido, começou a ficar muito difícil ter a organização no papel. Apesar de a gente usar tanto o computador quanto o celular da Apple, o nosso e-mail da Apartamento Filmes é hospedado no Gmail. Isso quer dizer que na hora em que a gente decidiu que a gente precisava migrar a minha agenda e do Felipe do offline para o online, a gente praticamente automaticamente percebeu que a melhor forma de fazer isso seria através do Google Agenda. Isso porque ele já sincroniza direto com o e-mail. A gente já está cansado de receber convite para reunião e gravação direto pelo Google Agenda, então na hora em que o cliente convida a gente para gravação, por exemplo, ou para uma reunião, já entra direto no nosso Google Agenda e isso acaba que facilita e muito o nosso dia a dia. Quando a gente começou a fazer o nosso planejamento para 2019, no final de 2018, durante as nossas reuniões, eu e Felipe decidimos que seria bem mais fácil a gente fazer as anotações dessas reuniões no computador. Isso porque eu digito muito mais rápido do que eu escrevo. Então, a gente começou a usar o Google Docs para fazer esse planejamento para esse ano, para traçar objetivos e metas, para fazer missão, visão e valores da Apartamento Filmes, que era uma coisa que a gente ainda não tinha traçado, apesar de a produtora já existir há 3 anos. E aí foi assim que o Google Docs entrou na nossa dinâmica de trabalho de verdade. O que acontece é que depois que a gente fez esse planejamento de metas para o ano da Apartamento Filmes, a gente começou a entender que talvez no decorrer desse ano a gente precisasse contratar pessoas para tocar projetos específicos ou então contratar pessoas fixas durante 2019. Isso é uma coisa que a gente pretende fazer durante o ano. Então ia ficar muito difícil fazer controle de fluxo de projetos que entram e fluxo de edição no papel. Porque o que ia acontecer? Quando a gente começasse a envolver outras pessoas que não moram na nossa casa com a gente, ia ficar difícil de controlar o andamento de cada projeto se essas coisas estivessem anotadas só no papel e não também ou só na internet. Na nuvem. Uma outra meta que a gente também tem para esse ano é prospectar mais clientes para encontrar mais pessoas legais para criar junto com a gente para a internet. Então eu sabia que eu ia precisar, inevitavelmente, criar uma planilha para conseguir fazer o acompanhamento dessas prospecções, né? Porque senão você manda um e-mail, aí a pessoa, se não responde ou responde, fica perdido o e-mail no meio do fluxo de e-mails que tem. E quantas vezes eu falei a palavra e-mail. Mas o fato é que, apesar de não sermos os maiores fãs de planilha, atenção galera de humanas vai me entender, eu também cheguei à conclusão de que a melhor forma de fazer esse controle de envio e recebimento de e-mail de prospecção seria através do Google Sheets. Como a gente já estava usando praticamente tudo do Google, fazia total sentido que a gente mantivesse na família Google para fazer esse sistema de follow-up de clientes. Depois de todas essas etapas e de entender que a família Google seria a melhor opção, eu ainda estava sentindo falta de um aplicativo que tivesse mais a cara de um bloco de notas, só que se encasse mais fácil entre o computador e o celular. Isso porque, se você não tem um celular da Apple, você não sabe, mas o aplicativo de notas da Apple
é uma merda, na minha opinião. Ele não serve muito bem para as coisas e aí você às vezes anota no celular e ele não aparece no computador, você não consegue fazer listas para dar uns tiquezinhos, enfim, eu acho um aplicativo pouco produtivo. E aí eu encontrei o Evernote. A maior vantagem que eu vejo de usar o Evernote para esse tipo de coisa é que eu posso printar, por exemplo, páginas inteiras da internet e deixar anotado. Se eu vejo algo que vai servir de referência para frente e não quero pensar sobre aquilo naquele instante, eu printo e jogo no Evernote e ele fica salvo, maravilhoso, dentro da nota, com o tema que eu pensei na hora em que eu vi a imagem ou o vídeo ou o que quer que seja, e isso facilita muito. Além de que ter à minha mão o Evernote o tempo todo instalado no celular facilita que eu não perca mais ideia nenhuma. Eu sei que pode parecer um pouco uma neura, mas é uma neura que eu tinha muito, porque eu esquecia de anotar as coisas e eu tinha ideias e depois eu ficava pensando em como que aquelas ideias poderiam ter sido legais caso eu não tivesse esquecido elas. E o Evernote, de certa forma, resolve isso completamente. Uma outra vantagem muito boa do Evernote é que você pode criar dentro deles cadernos para separar as suas anotações. Então, por exemplo, eu tenho um caderno para planejamento, um outro caderno para ideias de vídeo, um outro caderno para ideias aleatórias, um outro caderno para decoração do apartamento. E aí, quando eu quero, por exemplo, visualizar as notas referentes só a Apartamento Filmes, eu posso abrir o caderno da Apartamento e já tenho acesso a essas notas sem precisar me perder no mundo de notas infinito. E uma das partes mais difíceis de encontrar um substituto pro Bullet Journal foi a lista de tarefas diárias. Foi difícil porque eu estava muito acostumada a estar sempre visualizando essa lista de tarefas direto na minha mesa, no Bullet Journal, nos anos anteriores. Eu tentei usar, por exemplo, o Todoist e não deu certo pelo simples fato de que ficava longe de mim, estava longe do meu campo de visão. E isso fazia com que eu simplesmente não anotasse as coisas que eu precisava fazer na hora em que eu lembrava delas. E aí as coisas iam se perdendo e os compromissos iam ficando todos embolados um no outro. Eu estava um pouco resistente a princípio a usar o Google Tarefas por uma teimosia imbecil mesmo, de que eu não queria usar todos os aplicativos do Google. Apesar de saber que eles têm uma boa integração entre si, eu também sei que, como eu uso todos os gadgets da Apple, muitas vezes essa ligação fica dificultada. Mas depois de tentar Todoist, Evernote e um outro aplicativo para fazer essa lista de tarefas, eu cheguei à conclusão de que eu deveria dar uma chance para o Google Tarefas. E bom, é óbvio que foi ele que foi a melhor opção de todas. Porque, além de ficar disponível à direita do e-mail, ou seja, em todas as vezes em que eu abro o e-mail, eu tenho do lado aqui direito a minha lista de tarefas para o dia, ele ainda cria um calendário no Google Agenda que pode ser conectado e você consegue ver dia a dia quais são os seus compromissos, quais são as suas tarefas, além de compromissos como reuniões e gravações. E se a gente já estava dentro da família Google, fazia total sentido que a organização desses arquivos ficasse por conta do Google Drive. Na verdade, eu e o Felipe já estávamos desenhando isso mais ou menos no ano passado, jogando alguns documentos soltos dentro do Google Drive para conseguir acessar eles pelo celular, mas fato é que só esse ano eu sentei para organizar o nosso Drive em pastas. Então agora a gente tem, por exemplo, pastas de controle financeiro, pasta de prospecção de clientes, pasta de montagem e envio de orçamento, várias pastas que organizam cada Google Docs e cada Google Sheets e cada Google, sei lá o que, apresentação do Google, como que chama? Não sei como é que chama o aplicativo de apresentação do Google. Desse jeito, a gente consegue organizar as coisas e fica muito mais fácil de acessar cada um dos documentos quando a gente precisa deles. E tempo é um negócio que a gente precisa economizar. Outra coisa que eu sabia que eu precisava acelerar é o processo de montagem e envio de orçamento. A gente acabava que perdia muito tempo fazendo isso pelo simples fato de que a gente precisava fazer muita conta para chegar no resultado final dos orçamentos que a gente manda para os nossos clientes. Isso porque tem trampos que tem muita gente envolvida e muitos colaboradores e cada um deles tem um valor. Isso era muito difícil de fazer no papel e demandava muito tempo do nosso dia. Então eu criei um Google Sheets que faz as contas
automaticamente para mim e eu não preciso ficar fazendo soma, multiplicação, porcentagem sobre todos os jobs que a gente vai fazer. Isso economizou um tempo e uma disposição nossa que, se eu tentasse explicar, eu não conseguiria, porque foi como num passe de mágica de verdade. Além disso, a gente usa o Google Docs desde o ano passado para ter esses orçamentos salvos. Como eu não tenho pacote Office no meu computador, essa é a forma mais fácil de fazer um documento, tipo, sei lá, no Word, no Google Docs pra gente. A gente tá salvando os orçamentos enviados por mês e tá ficando muito mais fácil do que era antes de visualizar e de montar, enfim, uma economia de tempo magnífica. Outra coisa que a gente sabia já que a gente precisava mudar era a forma de assinatura dos nossos contratos. Não faz o menor sentido uma produtora audiovisual que cria exclusivamente para a internet precisar encontrar os seus clientes para fazer essa assinatura desses contratos. A gente já desde o ano passado criava os contratos dentro do Google Docs, mas a gente tinha que ir até a papelaria assinar, mandar um motoboy na casa do cliente. Às vezes o cliente mora em outro estado, em alguns projetos que a gente pega só de edição desses vídeos, então acabava que ficava tudo um pouco confuso. E aí foi quando eu encontrei o ClickSign, que é uma plataforma que você simplesmente sobe os documentos para que eles sejam assinados por terceiros e também pela gente da apartamento. Ou seja, agora eu consigo gerar os documentos, os contratos no Google Docs, exporto do Google Docs, subo no ClickSign e eles são assinados via web e ficam salvos na nuvem. É maravilhoso, não tem risco de perder o contrato, não tem essa história de não tive tempo de assinar e tudo fica muito mais certinho. E por último, mas não menos importante, a gente está usando o Trello para controlar o nosso fluxo de edição. Então, para saber onde que cada entrega de cada cliente tá, a gente está usando o Trello da seguinte forma: os vídeos que estão para entrar em edição, os vídeos que estão sendo editados, os que foram enviados para o cliente, os que estão em alteração e, por último, os que foram finalizados para a gente ter um controle de quando eles foram entregues. Além disso, a gente também está usando o Trello para conseguir fazer a organização nas nossas metas em cada um dos trimestres do ano. Então a gente começou fazendo o primeiro trimestre, que vai até março, e daí a gente vai organizando nas nossas reuniões semanais como que está indo esse andamento dos nossos objetivos e metas em cada uma das semanas. Isso é muito importante porque a gente consegue, dentro do Trello, ir remanejando as coisas que a gente não conseguiu fazer numa semana para uma próxima e assim fica muito mais fácil de controlar tudo e de saber o que a gente tá e o que a gente não tá conseguindo fazer para Apartamento Filmes. E agora que eu já falei pra caramba aqui sobre a forma como a gente tá se organizando esse ano, eu quero saber de vocês se vocês já pararam para pensar em migrar a sua organização do papel pro digital. Isso fez total sentido pra gente, até porque somos uma produtora totalmente digital. Então não fazia mais sentido realmente ter papel para organizar as nossas coisas. Isso estava deixando tudo muito mais bagunçado do que de fato organizado. Por hoje é isso, a gente volta muito em breve. Vocês vão descobrir que a programação do canal vai voltar ao normal nas próximas semanas e 2019 tá aí para ser incrível e muito mais organizado do que 2018. Tchau e até o próximo vídeo.